Nós já ouvimos tantas coisas aqui da parte de Deus, né? Deus já falou essa noite. E há 1 mês e meio atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava diante de uma congregação. Lotado. E eu estava postado do lado do púlpito, à espera do pregador daquela noite. E aí então uma voz me diz assim: mas é você que vai pregar? Eu falei: eu? Você. Mas, meu Senhor, o que eu vou falar? E aí a voz disse: Salmo 11. Isso foi há 1 mês e meio atrás. Eu já compartilhei essa mensagem no culto de quarta-feira há 1 mês atrás. Então alguns irmãos que estão aqui, que frequentam esse culto, já ouviram. Então eu queria que abrisse o Salmo de número 11. Teve uma frase essa noite que o pastor Fernando disse, quando ele mencionou o estudo do livro de Juízes. Ele falou: o que fazer diante da crise que o nosso país passa? E Davi fez a mesma pergunta no Salmo 11. Então vamos abrir o Salmo de número 11 e vamos lê-lo. É um salmo de Davi, 7 versículos. Diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos do teu toque contínuo nas nossas vidas. Nós precisamos de restauração, de renovação, de avivamento nos nossos corações. Principalmente diante de crises que acometem a nossa nação e as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas se nós observarmos a vida de Davi e os salmos que Davi compôs, nós vamos ver que Davi foi o homem experimentado no sofrimento. Davi era um pastor de ovelhas. Davi jamais intencionou ser rei de Israel. Na realidade, quem escolheu Davi foi o Senhor. Assim como o Senhor escolheu a mim e a você. Por isso estamos aqui. Davi como rei, com todo o poder que ele tinha, ele passou por muitas situações. Muitas crises na sua vida, como eu e você passamos. Davi enfrentou
principalmente duas grandes crises na sua vida. A primeira delas foi a perseguição do rei Saul, que o perseguiu no palácio e o perseguiu no deserto, ao qual ele fugiu por 10 anos. Davi enfrentou a traição do seu próprio filho Absalão, que para não ter um enfrentamento com seu próprio filho, ele fugiu. Porque ou ele seria preso ou morto, ou ele teria que fazer o mesmo com o seu próprio filho. Então Davi fugiu. Existem situações que nós temos que fugir mesmo, para não enfrentarmos danos maiores. A não serem situações extremas. O que este salmo quer falar para nós essa noite é que nós não devemos fugir diante das adversidades, diante de qualquer problema. Essa é a mensagem que Davi traz para nós. No Salmo 55, Davi enfrenta uma grande traição de um amigo muito chegado. Ele relata isso. E nesse salmo, ele faz uma declaração, que ele diz assim: quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Há situações em que nós temos esse mesmo desejo, ou não? De fugirmos, de nos isolarmos em alguma caverna da vida. Como aconteceu com Elias, o grande profeta de Deus. Este Salmo 11, ele foi feito um esboço por um grande pregador inglês do século 17, chamado Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon é interessante que ele deu um título para esse salmo: O Cântico dos Imperturbáveis. O cântico daqueles que não se perturbam com qualquer coisa. E os 3 primeiros versículos, ele diz que Davi descreve a tentação que ele teve que enfrentar diante do conselho de amigos para que ele fugisse. E do 4 até o 7, então, Davi, ele coloca os argumentos que iriam encorajá-los. É interessante que este salmo, ele não começa com as dificuldades. Davi, ele começa com uma declaração de fé, que é o que nós temos que ter na nossa vida. No Senhor me refugio. No Senhor eu confio. Porque se o Senhor está comigo, Ele vai cuidar dessa crise que está assolando a minha vida. Depois sim, ele coloca o conselho dos amigos, que orientaram ele para fugir. Porque talvez os amigos, diante do perigo, queriam fugir com ele também. Salvar a própria pele. E os amigos de Davi, então, para convencê-lo, no versículo de número 2, ele diz: olha, presta atenção, Davi. É assim que o inimigo faz conosco. Eles já estão armando o arco. O inimigo é astuto. Eles já estão preparando as armas contra você. Mas aí a pergunta que vem para nós: o inimigo tem as suas armas.
mas nós também as temos. E nós temos usado essas armas que Deus nos deu. Romanos 13:12 diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são o quê? Carnais. E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, ou seja, mentiras travestidas de verdade. E toda altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então as nossas armas são espirituais. Em Efésios ainda Paulo vai mais além. Em Efésios ele fala para a gente tomar a armadura de Deus. Efésios 6. Primeiro ele começa assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firme contra as ciladas do inimigo. Depois ele fala mais abaixo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, é no dia de crise, é no dia da adversidade. E depois de ter desvencido tudo, permanecerdes inabaláveis, firmes na fé no Senhor. Nós não podemos sair de qualquer jeito. Nenhum soldado, ele sai para a batalha sem um capacete, sem uma proteção, sem a sua arma de ataque. Da mesma forma nós como cristãos. Mas eles ainda dizem: os inimigos dispõem a sua flecha na corda. Esse inimigo é preparado, hein? Ele é organizado. Melhor a gente fugir. E nós? O que precisa ser ajustado na nossa vida? O que precisa ser posto em ordem nas nossas vidas? Nós temos que ser cuidadosos, prudentes, vigilantes. Talvez a gente precisaria ver o que precisa ser ajustado. Será que precisa ajustar mais a consagração? Será que precisa ajustar mais a vida de oração? O seu altar diante do Senhor? A leitura e a meditação na palavra do Senhor? O seu jejum? A sua adoração? Se você ora 15 minutos, ore 30. Se você lê um capítulo, leia 2. O inimigo é preparado. Nós temos que ser preparados também. Mas ele vai mais além. Os amigos dizem assim: e esse inimigo age às ocultas. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que o diabo ele é ladrão e salteador. Ele é sorrateiro. Ele vem quando a gente menos espera. Aqui fala de flechas, que eram as armas que se usavam na antiguidade.
Vocês imaginam que para acertar o alvo, você precisa estar longe ou perto? Qual a certeza de você atingir o alvo? É quanto mais perto você estiver. Então o inimigo está perto, está ao nosso derredor. Bramindo como um leão. Esperando o momento. Mas nós vamos repreender tudo isso em nome de Jesus Cristo. Repreender o inimigo das nossas vidas, nós vamos nos consagrar mais. Deus há de trazer à luz aquilo que está escondido. Porque muitas vezes Deus usa pessoas para serem responsáveis por esse ataque. Mas o Senhor é com cada um de nós, amém? Nós estudamos aqui por um período o livro de Neemias. E no livro de Neemias tem uma declaração muito interessante de Neemias no capítulo 6, ali no versículo 11. Quando Neemias, ele é convidado pelos seus inimigos, Sambalat, Tobias e Gesem o Arábio, para se encontrar com eles, e ele fala que eles fizeram esse convite por 4 vezes, mas Neemias, ele não abandonou a obra. Na 5ª, vem uma afronta. E além de tudo isso, ainda se levantam falsos profetas para poderem paralisar aquela obra. Mas Neemias, no versículo 9, ele diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu não vou parar. E no 6:11 ele faz a declaração que Davi fez. Porém, eu disse, homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria? Porque o inimigo, ele quer gerar o quê? Medo. Ele quer gerar o quê? Angústia no nosso coração. Porque ele sabe que, através disso, ele vai paralisar a obra. E vai trazer sobre nós o quê? Desânimo, prostração, abatimento. Porque a finalidade dele é que a gente fuja e desista. E aí muitas vezes nós caímos na autopiedade. Ninguém me quer, Deus não me ouve, Deus atende aquela irmã lá e a outra não, a mim não. E esse é o grande perigo, porque num estado desses, muitos apostataram da fé. Quantos você conhece que caminharam com você por um tempo e hoje estão fora? Infelizmente. Então, diante da crise, nós temos 2 escolhas a fazer. Nós temos que confrontar o medo com a confiança em Deus. O medo é a arma de Satanás, mas a confiança e a fé em Deus é a âncora da nossa alma, que vai deixá-la firme, inabalável, para nós resistirmos. Os amigos de Davi aqui claramente estão sendo usados pelo inimigo. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E há 4 passagens em que declara isso. Abacuque 2:4, ele fala, tire a soberba
o justo, mas o justo viverá por fé. Porque a soberba vai gerar autossuficiência. E se você não depende de Deus, né, nós temos que depender inteiramente de Deus. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Mas o justo viverá por fé. Porque essa fé é gerada, essa fé é fortalecida pela palavra. Gálatas 3,11, ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá por fé. E Hebreus 10,38, o meu justo viverá pela fé. E aí faz uma advertência, se retroceder, nele não se compraz a minha alma não tem prazer nele, não se alegra com ele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por isso é que Davi começa com essa declaração de fé. No Senhor me refugio. No Senhor eu confio. Nós temos que lembrar das promessas do Senhor. Nós temos que meditar nessa palavra, porque é essa palavra que vai trazer à nossa lembrança, à nossa memória, aquilo que vai nos trazer esperança. Nós não podemos esquecer a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. E muitas vezes nós fazemos algumas declarações, até de forma repetitiva, mas são tão sérias. Se eu começar a frase, todo mundo sabe. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Mas é promessa. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João. Em 2 Reis, Eliseu faz uma declaração. Não temas para o moço, para o seu servo, quando ele pede para que sejam abertos os olhos espirituais dele. Porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Meus irmãos, será que isso não serve para nos animar? Para nos encorajar? Para que nós possamos continuar a nossa caminhada diante das lutas? E Davi ainda fala no Salmo 27:3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Esse é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem como eu e você, cheio de imperfeições, pecados, mas que Deus falou que era um homem segundo o coração dele. Porque a gente vê que Davi amava o Senhor. Davi se arrependia. Davi procurava buscar o Senhor intensamente. E aí chega na pergunta 3, né? Que talvez nós pudéssemos inverter essa pergunta. Talvez a gente poderia fazer o seguinte. Destruídos os fundamentos, o que não poderá fazer o justo? O que não poderá? Não deve fugir, deve enfrentar com fé. É isso que nós não podemos fazer. No meu consultório, há uns anos atrás, eu inventei uma frase para os meus pacientes, que quando a gente chega nos 40 e pouquinho, a gente começa a precisar do óculos de perto. E aí já denota o início do envelhecimento. Mas eu falo para ele, calma, vocês estão na segunda idade, eu já estou na terceira. Então fica tranquilos. E aí eu falei para eles, não, mas
Você conhece a filosofia do ENTA? ENTA porque entrou nos 40, né? Nós só vamos sair do ENTA se Deus permitir a gente chegar no 100. Conhece a filosofia do ENTA? Não. Entrou nos ENTA, aguenta, enfrenta e não esquenta. Essa é a filosofia do ENTA. Bacana, não é? Aí eu parei para pensar, e a filosofia de Deus? Aguenta, esforça-te e tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Foi o que ele falou para Josué. Enfrenta, combate o bom combate da fé, como bom soldado de Cristo. E não esquenta. Não andeis ansiosos por qualquer coisa. Lança sobre mim a vossa ansiedade, porque eu cuido de você. Está dentro da minha filosofia aqui. Mas a de Deus é melhor. Né? Mas ele faz a pergunta, o que pode fazer o justo? E aí ele começa então a responder. Reafirme, meu irmão, a sua confiança no Senhor, a sua fé. Recuse-se a ter medo e viva por fé. Trabalhe para reconstruir os fundamentos que estão sendo destruídos. Essa é a nossa missão. Não nos deixarmos levar pelos valores e princípios deste mundo, que são contrários à palavra do Senhor. Que fundamento? 1 Coríntios 3,11, o apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2,20, o apóstolo Paulo fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, os valores e princípios da sua palavra. E daí, nós temos que orar pedindo uma liderança justa e piedosa, fortalecimento da família, unidade da igreja e tantas outras coisas que a palavra de Deus nos mostra. Muitas vezes é semear com lágrima. Mas depois a gente colhe com alegria, com júbilo. O versículo 4, na versão King James, ele começa com mas. E quando mas é porque Deus está querendo chamar a atenção da gente. Apesar de tudo aquilo que vocês viram para trás, dessa crise. Aí o Senhor fala, mas preste atenção. O inimigo pode estar armando para vocês. Mas eu sou o teu Deus. Eu estou no meu santo templo, assentado no meu trono. Eu tenho toda a autoridade. Eu tenho o controle e o governo de todas as coisas. Eu estou atento a tudo. Os meus olhos estão atentos. As minhas pálpebras sondam. Nada escapa ao meu olhar. Eu vejo detalhadamente. Interessante, essas pálpebras sondam. Quando a gente quer ver melhor, a gente até dá uma regalada nos olhos, né? Para prestar atenção também, a gente pisca menos, porque a gente está atento. Então, quer dizer, o Senhor, ele não dorme, nem pisca. E nem cochila. Porque ele está com o olhar atento em cada um de nós. Eu e você somos alvo do amor do Senhor. Que coisa maravilhosa.
Vocês oram agradecendo a Deus pelo amor dele para com você? Nós temos que orar, né? A primeira coisa, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado que o Senhor me ama. Obrigado que o seu amor é derramado no meu coração. Aleluia. Portanto, o que o Senhor está falando para a gente é: descansa o teu coração em mim. Então lembre-se que Deus é soberano. E esteja certo do seu cuidado para com você. Mas se Deus nos olha do alto para baixo, Deus fala para a gente olhar em sentido contrário. Olhe de baixo para cima. Eleve os seus olhos para os montes, de onde vem o socorro. É do Senhor. É do Senhor. Porque Ele sabe que se nós fixarmos os olhos nas circunstâncias, nos inimigos, nós vamos esmorecer. Nós vamos esmorecer. Nada, absolutamente nada deve tirar o nosso foco de Jesus. Nada. No verso 5 diz que o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então, muitas vezes, é prova de Deus. É prova de Deus. O justo passa por aflição. O justo passa por luta. Para ver o que está dentro do nosso coração. Para provar a nossa fé. Para aflorar em nós o que existe de melhor. Para encorajar outros que estão passando por situações que nós passamos. Você vai ser um agente motivador. Para gerar arrependimento em nós. Reflexão. Conserto. Mudança de rumo. Para retirar falhas do nosso caráter e colocar as virtudes de Cristo. Porque a grande obra de Deus nas nossas vidas é fazer com que o caráter de Cristo seja o nosso caráter. Hebreus 12 fala um pouco sobre isso, né? Que Deus, Ele disciplina o filho a quem Ele ama. E se Ele disciplina é porque nós somos filhos e não bastardos. Está lá. E ele diz ainda que Deus nos disciplina para aproveitamento. Aproveitamento. Com uma finalidade, a fim de sermos participantes da sua santidade. Purificação. É aperfeiçoamento para nós, é capacitação, é edificação. Depois fala que o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Então nós temos que ter certeza de que a última palavra é do Senhor. Não é do homem. O homem pode falar que vai acontecer isso e isso para você, mas a última palavra é do Senhor. Então nós temos que confiar na justiça de Deus, porque Ele vai defender a nossa causa como nosso advogado junto ao Pai. Como nosso sumo sacerdote, Ele intercede por cada um de nós. Finalmente, no verso 7. Alegrem-se com a presença do Senhor. Alegrem-se. Os retos
lhe contemplarão a face. Nós veremos o Senhor face a face, quando estivermos com Ele no seu reino de glória. Mas agora nós podemos contemplar a face do Senhor, quando nós encontramos o favor do Senhor, pelo fato de termos acesso à sua presença, e pelo fato de experimentarmos a graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor não vira o rosto daqueles que são seus. A própria oração sacerdotal lá de Números diz isso. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti. Este é um salmo de conversação de Davi com seus amigos. Interessante que muitas vezes, apesar de Deus estar fora do nosso foco, nós não estamos fora do foco de Deus. Porque Ele nos olha, Ele nos contempla. Portanto, não tenha medo das circunstâncias, do que pode fazer o homem. Tenha medo do pecado. Disso sim, nós temos que fugir. Tenha medo da desaprovação do Senhor. O próprio Davi, no Salmo 55, que nós já citamos, no versículo 16, ele faz uma outra declaração. Ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E no 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém, meus irmãos? Então que essa seja uma palavra de encorajamento para todos nós. No motivo de luta, de adversidade, há muitos salmos aqui de Davi que mostra que ele passou por situações terríveis, mas ele jamais perdeu a confiança no Senhor. Jamais. E nós vemos que homem nenhum, inimigo nenhum, pôde derrotar Davi. Porque ele estava debaixo do cuidado de Deus. E nós também estamos. Amém? Glória a Jesus. Então vamos fazer essa declaração de fé, né? No Senhor me refugio. No Senhor confio. Amém?